Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, do curso de Estatística e Probabilidade. E hoje nós vamos falar sobre testes de hipótese para duas amostras. Então na aula de hoje nós vamos falar sobre três tipos de testes de hipótese quando nós temos duas amostras a serem analisadas. Primeiro nós vamos falar sobre testes de hipótese para amostras que são independentes e que são grandes ou de populações com variância conhecida. Depois nós vamos falar sobre testes de hipótese para amostras que são independentes, mas que são pequenas e de populações com variância desconhecida, certo? E depois nós vamos falar sobre testes de hipótese para amostras dependentes. Bom, a gente vai entender ao longo dessa aula o que significa ser independente ou ser dependente. É um conceito bem simples. Bom, na aula passada nós falamos sobre duas ferramentas da estatística descritiva para se analisar duas variáveis, que foram a correlação e a regressão linear. E a gente viu que elas são muito úteis em vários aspectos, principalmente para ver a dependência linear entre duas variáveis, para ver como essas duas variáveis se comportam ao longo do tempo, enfim, certo? Se elas são correlacionadas. E em alguns casos a gente quer ir além e realizar inferências sobre duas amostras. Eu tenho duas amostras e quero realizar uma inferência estatística sobre as populações dessas amostras. Principal aplicação, comparar duas amostras, por exemplo, para verificar um determinado parâmetro da população. Por exemplo, eu tenho duas amostras aqui e eu quero saber se as médias dessas duas amostras são equivalentes estatisticamente ou não, ou a variância, enfim, certo? Então, um exemplo bem prático disso no mundo da computação é o seguinte: eu tenho dois algoritmos, um algoritmo 1 e um algoritmo 2, e eu quero medir, comparar algum atributo desses algoritmos, por exemplo, tempo de execução ou qualidade da solução que eles provêm. Então, digamos que a gente meça o tempo de execução, então eu vou lá e executo esses algoritmos para várias entradas e eu calculo o tempo médio, certo? O tempo médio do algoritmo 1 e o tempo médio do algoritmo 2. Então eu tenho a média de tempo de execução desses dois algoritmos. E aí a pergunta que surge é, digamos que essa média aqui seja menor que essa aqui. Então eu quero sempre o algoritmo mais rápido. Então a pergunta que surge é, beleza, ok, essa média do algoritmo 1 é menor do que a média de tempo de execução do algoritmo 2. Mas é estatisticamente significante essa diferença? Certo? Ou a média 1 é menor que a média 2, mas são estatisticamente equivalentes. Então, como é que a gente pode resolver esse problema? Com testes de hipótese. Com esses testes de hipótese, nós podemos fazer esse tipo de comparação. Certo? Então, isso é muito utilizado na ciência, ciência empírica. Você quer avaliar, por exemplo, a qualidade de um medicamento. Então, você faz vários experimentos com medicamento 1, medicamento 2, e aí você pode fazer a comparação da eficácia deles com o teste de hipótese, para saber se essa diferença é significante ou não. Nós já estudamos inferência para uma amostra, já calculamos o intervalo de confiança. Eu quero inferir qual é o intervalo que contém a média com base numa amostragem, certo? E testar a afirmação sobre a amostra, sei lá, eu quero verificar se uma média de execução do algoritmo aqui é menor que um determinado tempo t, Ou então ela pode ser maior ou igual, enfim. Então, para decidir que teste nós vamos utilizar para duas amostras, nós devemos observar o tamanho da amostra, se é pequena ou grande, e se elas são independentes ou são dependentes. Bom, a gente já sabe como classificar se a amostra é pequena ou não, É só olhar se o tamanho é maior ou igual a 30. Se for maior ou igual a 30, então a amostra é grande, se não, a amostra é pequena. Nós já usamos esse conceito, Essa convenção, tanto para intervalo de confiança como para os testes de hipótese. Nós fizemos essa distinção quando a amostra era grande, ou quando a amostra era pequena, com base nisso. Agora, o que são amostras independentes ou dependentes? Bom, começando pelas amostras independentes. A amostra selecionada de uma população não está relacionada à amostra da segunda população, certo? O que é que isso quer dizer? Que eu tenho independência entre as amostras, Eu selecionei aqui um conjunto de elementos da primeira população e um conjunto de elementos da segunda, e eles não têm relação um com o outro, certo? Então, um exemplo aqui de amostras independentes é o seguinte: digamos que eu estou medindo a performance de um algoritmo, de algoritmos em 35 mapas gerados aleatoriamente. Digamos que eu tenha o problema de calcular a menor rota entre cidades, certo? Eu tenho um mapa com várias cidades e eu tenho que escolher
escolho duas cidades aleatoriamente e peço para o algoritmo calcular a menor rota entre essas duas cidades, certo? Então eu gero 35 mapas aleatoriamente e peço para o algoritmo fazer o cálculo das rotas aqui. E para a amostra 2, eu pego o segundo algoritmo que eu estou testando e eu gero outros 35 mapas aleatoriamente, que podem ser iguais ou não, certo? E peço para executar o segundo algoritmo nesses outros 35 mapas, então amostras independentes. Amostras dependentes, por outro lado, são aquelas onde cada membro de uma amostra corresponde a um membro da outra amostra. Ou seja, essas amostras são ditas pareadas ou relacionadas. Por exemplo, digamos que eu, no mesmo exemplo dos mapas, eu gero 35 mapas aleatoriamente e executo o algoritmo 1 nos 35 mapas. E eu conservo os mesmos 35 mapas para que eu rode o algoritmo 2 nesses 35 mapas. Ou seja, né, eu tenho aqui o mapa 1 e aí eu rodo o algoritmo 1 e o algoritmo 2. E aí eu tenho um tempo de execução aqui, ou qualidade da solução, o que quer que seja, né? O tempo do algoritmo 1, o tempo do algoritmo 2. Depois eu faço isso para o mapa 2, eu tenho o tempo do algoritmo 1 e o tempo do algoritmo 2, e por aí vai. Então, amostras dependentes, né? Você pode pensar em um outro exemplo. Digamos que eu estou medindo, por exemplo, a eficácia de um determinado medicamento, né? E eu tenho dois medicamentos e eu quero comparar a eficácia deles. E aí eu faço o teste dos medicamentos na mesma pessoa. Então eu aplico na pessoa 1 os dois medicamentos, depois na pessoa 2, depois na pessoa 3. Obviamente que observando algum tempo aí entre elas, né? Então eu vou respeitar as características desse experimento, certo? E aí eu vou ministrando o mesmo... na mesma pessoa os dois medicamentos, né? Experimento um, depois o outro. Então amostras dependentes nesse caso, certo? São independentes quando elas não têm relação às amostras as observações da primeira amostra com as observações da segunda amostra. Então vamos começar falando sobre o teste de hipótese para duas amostras independentes que são grandes ou têm variância conhecida. Bom, a gente já sabe o procedimento para trabalhar com amostras grandes e com variância ou com variância conhecida, né? População de variância conhecida. Porque se a variância é conhecida, eu já tenho sigma, ou se a amostra é grande, eu posso usar S como sendo um aproximador para sigma. Então, nesse caso, eu posso usar a tabela Z para resolver esse problema, certo? Então, assim como em teste de hipótese para uma amostra, quando a variância é conhecida ou é desconhecida, mas o tamanho é maior que 30, a gente pode usar a tabela da normal padrão para executar os testes, tabela Z. No caso de amostras grandes da população com variância desconhecida, nós usamos o estimador S no lugar de sigma, né? Nós podemos usar o desvio padrão amostral como um estimador para sigma. E aí, nesse caso, se a gente tem duas amostras, em relação ao parâmetro média, a gente pode querer testar o seguinte. Olha, eu posso querer fazer um teste da seguinte forma. Eu quero saber se as duas médias são iguais, como hipótese principal, né? Como hipótese nula, que as médias são iguais, ou... né? A hipótese alternativa é que elas são diferentes, certo? Ou seja, a diferença entre elas é zero ou é diferente de zero, certo? Eu posso querer testar se a média da amostra 1 é menor do que a média da amostra 2, e a hipótese alternativa é que ela é maior ou igual. Ou eu posso querer testar se a média da amostra 1 é maior que a média da amostra 2, e a hipótese alternativa é que ela é menor ou igual, certo? Então, aqui o teste bilateral, aqui o teste unilateral à esquerda e aqui o teste unilateral à direita, certo? Então, nós já vimos como funciona isso. E vocês vão perceber que, com exceção da estatística do teste, que vai mudar todo o procedimento do teste de hipótese aqui, vai ser exatamente igual. O que é que eu vou fazer? O que é que vai mudar aqui? A estatística do teste. Bom, se a gente tem amostras com variância conhecida, certo? Então, a estatística do teste que eu vou utilizar é essa aqui, ó, essa fórmula aqui, né? x1 barra menos x2 barra menos as diferenças, né? Que a gente espera que seja zero se for no teste bilateral, por exemplo. E aí, isso dividido pela raiz quadrada, né? Da variância da primeira dividido pelo tamanho da primeira amostra, mais a variância da segunda amostra dividido pelo tamanho da segunda amostra, certo? N1 é o tamanho da primeira amostra, N2 é o tamanho da segunda amostra. Como elas são independentes, eu posso ter uma amostra aqui de tamanho 30 e a amostra
da população 2 de tamanho 40, por exemplo. Isso é possível fazer porque elas são independentes, né? Se a gente tiver variância desconhecida com tamanho maior ou igual a 30, é só a gente substituir o sigma por S, né? E a estatística do teste é a mesma. E aí, o procedimento para testar as hipóteses é basicamente o mesmo. Primeiro, eu formulo as hipóteses, a hipótese nula e hipótese alternativa, especifico o nível de significância do teste, calculo os valores críticos que definem a região de rejeição e não rejeição, para quem não lembra, né? Então, com base no alfa, eu calculo as regiões de não rejeição e as regiões críticas, certo? E aí depois eu calculo a estatística do teste, que é o Z-calc, e aí eu observo, o Z-calc caiu na região de não rejeição, então eu não rejeito H0. Se ele cair na região crítica, certo? A estatística do teste está na região crítica, então eu rejeito H0 e aceito a hipótese alternativa, né? Com base nessa estatística do teste, eu faço a decisão de rejeitar ou falhar em rejeitar a hipótese nula. Então vamos ver um exemplo para ficar mais claro, né? A aplicação direta disso que a gente está aprendendo aqui, ó. Uma organização de educação de consumidores afirma que há uma diferença entre a média da dívida no cartão de crédito de homens e mulheres no Brasil. Ou seja, o pessoal afirma que há uma diferença entre a dívida média. Os resultados da pesquisa aleatória de 200 indivíduos de cada grupo, certo? Então, nesse caso, eu observei 200 homens e 200 mulheres, são mostrados na tabela abaixo. E aí a pergunta é, esses resultados que foram obtidos apoiam a afirmação da organização ao nível de 0,5, ou seja, ao nível de 5%? Eu quero saber se há diferença nas médias, certo? Eu quero saber se há diferença nas médias. E aí, observamos 200 homens e 200 mulheres e calculamos a média da dívida deles. Então, observaram que para as mulheres a dívida média foi de 2.290, para a dívida dos homens 2.370. Ok, sabemos que essa média aqui é menor que essa. Mas é estatisticamente significante essa diferença? Então, observou-se o desvio padrão amostral, certo? Das mulheres 750, dos homens 800. N200 e N200. Foram observados 200 de cada. Pessoal, vejam, amostras independentes. A relação da lista de homens aqui não tem nada a ver com a lista de mulheres, certo? Não foi especificado nada em relação a isso, então, amostras independentes. Ok, como é que eu resolvo isso? Bom, primeiro passo, formule as hipóteses. A hipótese nula é que não há diferença entre as médias. E a hipótese alternativa é que há diferença, então teste bilateral, certo? Segundo passo, especifique o nível de significância. A questão já deu alfa 0,05, 5%. Agora eu encontro as regiões de não rejeição e regiões críticas. Bom, com alfa 0,5, na tabela Z, as regiões estão em menos 1,96 e 1,96. Então, se você for lá na tabela, a gente vai ter aqui, ó, menos 1,96 e 1,96. Então, aqui, região de não rejeição e aqui as regiões críticas para o teste bilateral, né? Assim? Ok, então agora eu calculo a estatística do teste, é só aplicar na fórmula, né? Então eu vou ter, ó, média 1, 2.290, média 2, 2.370, certo? Isso aqui é zero, essa é a diferença. E aí, o que é que acontece? Aqui nós vamos ter, né, 750 ao quadrado dividido por 200, 800 ao quadrado dividido por 200, raiz quadrada disso aqui. Fazendo esse cálculo, nós temos que a estatística Z-calc é menos 1,03. Ou seja, Z-calc está onde? Menos 1,03. Feio aqui. Menos 1,03. Esse é o Z-calc. Z-calc está onde, pessoal? Região de não rejeição. Se está na região de não rejeição, vamos tomar a decisão. Que a decisão é, falhamos em rejeitar H0. Ou seja, os resultados indicam que as médias são estatisticamente equivalentes. Então, com essa diferença, mesmo com essa diferença, considerando esse desvio padrão e esse nível de confiança, nós não podemos afirmar que há uma diferença significante, certo? Não há uma diferença significante estatisticamente. Ou seja, nós não conseguimos rejeitar H0. Logo, a gente acredita que essa afirmação não é verdadeira de que há essa diferença entre as médias. Veja um segundo exemplo. Uma instituição de turismo afirma que a média do custo diário para refeições e acomodações em férias no estado de Alagoas é menor que a mesma média do custo para férias em Sergipe.
E aí a tabela abaixo mostra os resultados, certo? De uma pesquisa aleatória de turistas nos 2 estados. Então, né, a afirmação é que a média em Alagoas é menor que a média em Sergipe. E aí observou-se, né, coletou-se uma amostra de Alagoas e de Sergipe e com alfa 0,01. A pergunta é: existe evidência para acreditar nessa afirmação de que a média 1 é menor do que a média 2, certo? Com 1% de confiança, né, ao nível de 1%. Então, vamos lá. Quais foram os dados que foram obtidos? Bom, fez-se a coleta dos dados e a média de custo em Alagoas foi 248, a média de custo em Sergipe foi 252. E o desvio padrão aqui em Alagoas foi 15, desvio padrão em Sergipe, amostral, né, 22. E aí, nesse caso, observou-se aqui tamanho 50 na amostra de Alagoas, 35 em Sergipe. Amostras independentes, certo? E grandes, né? Então, nesse caso, nós podemos usar normal, padrão, tabela Z. Então, vamos formular as hipóteses. Bom, eu quero saber se a Alagoas é menor que Sergipe. Então, eu coloco isso na hipótese alternativa, certo? Que aí eu quero rejeitar a hipótese nula para acreditar que a alternativa é a verdadeira. É assim que a gente procede. Então, a hipótese nula é que a média 1 é maior ou igual à média 2. E aí especificamos o nível de significância, que foi de 1%. E aí nós encontramos as regiões de não rejeição e regiões críticas. Bom, nesse caso nós temos um teste bilateral, né? Teste bilateral. Então vejam que se eu estou fazendo um teste bilateral, o que é que eu vou observar? Região de não rejeição, região crítica, né? Região de não rejeição e região crítica. Nesse caso, para alfa 1%, Z vai ser igual a menos 2,33, certo? Essa é a região crítica aqui, menor que 2,33. E aí eu calculo a estatística do teste, certo? Calculamos a estatística do teste aplicando na fórmula aqui, né? Nós obtivemos um Z-calc de menos 0,93, ou seja, esse Z-calc deve estar por aqui, ó. Z-calc deve estar por aqui, menos 0,93. E aí eu tomo uma decisão. Qual é a minha decisão? Bom, Z-calc está na região de não rejeição, então eu falho em rejeitar H0. Ou seja, como é que eu posso interpretar isso? Não existe evidência suficiente para apoiar a afirmação da instituição. Ou seja, não há uma diferença estatística significante entre essas médias. Por quê? Porque eu falhei em rejeitar H0. Se eu falhei em rejeitar H0, né, eu não tenho evidência para acreditar que há diferença nessas médias aqui, ok? Então, não existe evidência suficiente para apoiar a afirmação da instituição.